Pessoal, vamos conversar um pouco sobre a estrutura dos verbos em inglês. Eu sei que diversos de vocês, principalmente o pessoal lá no livro 3 em diante, começa a se deparar com verbos no passado, correto? E aí fica essa história, como que eu sei como transformar o verbo no passado, ok? Então vamos conversar sobre como que são os verbos no passado. O que vocês têm que saber é o seguinte, no inglês existem na verdade 3 formas do verbo. O presente, o passado e o particípio passado. Por enquanto, o pessoal que está usando did, agora, que está usando pergunta no passado, vocês não precisam mexer com essa terceira forma, mas é interessante saber desde já que tem 3 formas e porque vocês vão precisar dessa terceira forma. Essa terceira forma é tão usada, talvez mais usada, dependendo do contexto, do que a segunda forma. Então vamos lá. Então, vou colocar no quadro um exemplo, né? To like. Lembre-se que eu coloco to antes do like porque o infinitivo é o nome do verbo, né? No passado, ele é liked ou liked. Okay? Lembre-se que eu pronuncio liked e não like it, ok? Like it é feio. Se vocês ainda não assistiram o meu vídeo sobre o passado regular dos verbos, assistam, porque é feio falar like it. Não falem like it nunca mais. Falem liked, liked, liked. Se vocês começarem a falar like it, eu vou fazer um vídeo de 35 minutos só falando liked, liked, ok? Walked. Lembrem-se disso. Ok, eu sei que eu me distraio fácil. Vamos voltar para os nossos exemplos. Ok, so like, liked, liked. Aí eu tenho o verbo, por exemplo, to get. O passado de get é got e a terceira forma é gotten, ok? Aí eu tenho um verbo, por exemplo, como o verbo to think. O passado é thought. E a terceira forma, chamado particípio, é thought. Beleza? Ok. O que está acontecendo aqui? Qual que é essa confusão? É simples. Todos os verbos no inglês, eles são divididos em 2 categorias. Verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares, como o nome diz, dá para prever, porque sempre acontece a mesma coisa. Os verbos regulares são aqueles que terminam em ed, ou seja, fazem o passado em ed. Todos os verbos regulares, essa é a boa notícia, a segunda forma aqui e a terceira forma aqui são iguais. Isso é ótimo, porque vocês não vão precisar decorar essa terceira coluna quando vocês forem usar a terceira forma do verbo. Entre os verbos irregulares, a gente tem 2 tipos de verbos irregulares. Aqueles que a terceira e a segunda forma continuam iguais, só que eles são irregulares porque não ganham ed. Olha o thought, o passado de thought, o passado de think é thought, e a terceira forma é thought também, ok? Então a segunda e a terceira forma são iguais. Ou por exemplo o verbo cut, que é cut, 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 ok? Cut, 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 lembrem disso, put, 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 hurt, 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 ok? Tudo igual. Então a segunda e a terceira forma são iguais. Aí só alguns que a segunda e a terceira forma são diferentes, ok? Aí você me pergunta, quando que eu sei que um verbo é assim ou assim? Porque assim eu sei quando ele é regular, porque termina com ed. Mas quando que eu diferencio esses verbos que a segunda e a terceira forma são iguais e esses verbos que a segunda e a terceira forma são diferentes? A minha resposta é não diferencia, ok? Só com a ajuda de Jesus e a tua memória, ok? Mas é uma boa notícia saber que é só uma perninha desses esquemas aqui que vai fazer com que você vai precisar decorar a terceira forma. Beleza? Acho que é isso.